Chegamos no mês de outubro, o mês do Halloween, e com ele chegamos também no mês em que vários filmes de terror vão chegar. Nos cinemas, no streaming, enfim, todas as plataformas disponíveis. Mas é curioso como 2025 tá sendo o ano do cinema de horror. Pra mim, dos últimos anos, assim, eu não lembro de um ano que, antes mesmo de outubro, nós já tivéssemos, assim, tantos lançamentos pesados e tantos lançamentos de qualidade. E por isso, eu vou fazer algo ousado. Antes do mês de outubro, eu vou preparar uma lista com os 10 melhores filmes de terror de 2025 até aqui. Eu sei que muita coisa ainda vai chegar no streaming aí nos próximos... No streaming, nos cinemas aí nos próximos dias. Mas já dá pra fazer uma lista de respeito. E se você não viu qualquer um dos 10 filmes dessa lista, você vai querer assistir o mais rápido possível. Mas antes de montar esse top 10, eu sou o Thiago, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito fácil, me ajuda demais. Não se esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema, estamos chegando a casa de 9 mil inscritos, conto muito com a ajuda de vocês nessa. E assim, sem enrolação, vamos começar. E eu vou abrir essa lista, vou até pegar aqui minha colinha, e eu vou abrir essa lista com um filme que eu não tava esperando nada, e que eu vou falar, me diverti muito assistindo, que foi Premonição 6. Dos filmes, entre aspas, pipoca, assim, de terror lançados em 2025 até aqui, eu enquadraria nessa lista o Until Dawn, que eu também me diverti muito assistindo. O Juntos, talvez também entre aqui, foi um filme que teve uma repercussão muito boa, assim, principalmente antes de ser lançado, tava todo mundo querendo assistir muito. Acho que desses filmes que tinham um potencial de viralizar, Premonição 6 foi pra mim o que mais me empolgou, porque eu acho que ele é um filme que ele tem tudo que o original tinha e a franquia acabou deixando de desenvolver nos filmes seguintes. Ele tem originalidade, ele tem um senso de espetáculo perverso e divertido pra caramba. Ele tem toda uma trama que amarra a história de forma muito inteligente. E tem aquelas mortes, assim, inacreditáveis. Aqui elas são ainda mais inacreditáveis. Me lembrou do primeiro filme, me transportou ali pro começo dos anos 2000, ali quando essa franquia tava viralizando. Eu nem sou tão fã, assim, da franquia Premonição, mas eu gosto do primeiro. E eu adorei Premonição 6, por isso eu acho que é uma boa forma da gente abrir essa lista. O nono lugar da lista é um ato de resistência do cinema de horror brasileiro. E eu não tô falando isso como uma condescendência não, tá, gente? Porque Prédio Vazio é um filme de terror com tudo aquilo que um filme de terror deve ter. É um filme, sabe, absurdo. É um filme que não tem medo do absurdo, que não tem medo de criar o choque a partir de uma trama sinistra, a partir de uma trama imersiva, de uma trama que parece um pesadelo. Conta a história de uma jovem que parte ao lado do namorado numa viagem para tentar encontrar a mãe que desapareceu durante uma viagem de férias. E ela vai parar num prédio vazio, um prédio que esconde segredos bizarros. E um prédio que se torna o palco de uma história que, apesar do primeiro ato ali um pouco relutante, quando ela engrena de verdade. E tem vários elementos aqui do cinema de horror que a gente adora assistir. A personagem da Gilda Nomance é uma coisa assim de louco. É fantástica, é uma das minhas personagens favoritas do cinema de horror de 2025. O Prédio Vazio não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, só pra locação. Eu espero que no Halloween esse filme chegue numa grande plataforma de streaming, porque eu acho que o público, e principalmente os fãs do gênero, vão querer encontrar essa pequena pérola. O oitavo lugar da lista foi detonado por muitos, mas eu adorei. Eu simplesmente adorei o que o Lee Whannell fez em Lobisomem. E ele já tinha feito isso no filme anterior dessa série de releituras dos clássicos filmes de monstros, que é O Homem Invisível. Em O Homem Invisível, ele constrói uma trama mais universal, a partir do ponto de vista de uma mulher vítima da violência doméstica. São signos mais, assim, acessíveis, universais de serem desenvolvidos. E por isso o filme ele causou impacto e ele conseguiu encontrar um público mais amplo. Aqui em Lobisomem a coisa é mais íntima, sabe? É uma história sobre um pai que tá tentando não repetir os erros do seu pai, mas ele convive frequentemente com essa ameaça, com essas dúvidas, e tudo piora quando ele é obrigado a visitar a casa da infância dele com a esposa e com a filha, e ele acaba
encontrando uma maldição pelo caminho. E eu gosto muito como esse filme, ele adapta elementos clássicos do lobisomem dentro dessa história sobre a masculinidade, uma masculinidade brutalizante, sabe? Sobre um senso de paternidade também que quer resistir a esse olhar tanto brutalizado e dentro de uma dinâmica clássica dos filmes de monstro. É um filme sobre a metamorfose, é um filme sobre transformação, é um filme sobre lutar contra algo que talvez o mundo parece impor. E eu adoro as soluções visuais de lobisomem, a maneira como a transformação em si do lobisomem aqui, ela é muito mais... Ela não é tão aquele lobisomem clássico, é um lobisomem deformação, sabe? É um lobisomem que ele carrega dor, carrega angústia. É uma distorção. Eu acho um filme muito corajoso nesse olhar, mas é um filme que não encontrou um público. Assim, muita gente não entendeu a proposta, muita gente não comprou a trama com esse olhar mais dramático. Eu lamento. Lobisomem está disponível no Prime Video e eu acho que é um filme que merece uma segunda chance. O 7º lugar da lista também está disponível no Prime Video e é um filme do Steven Soderbergh. Ele resolveu fazer um filme de terror sob a perspectiva de um fantasma. Aliás, tá essa moda, né? Filmes sob a perspectivas, assim. E Presença é um filme que ele me fisgou pela proposta, pela originalidade, pela forma como o diretor usa essa proposta para criar algo realmente sinistro, dramático, uma história sobre uma família sendo, assim, desconstruída, se deteriorando diante da disfuncionalidade e sobre uma presença que observa tudo isso impotentemente. Então não é apenas um filme de terror, embora o filme tenha momentos sinistros. Eu acho o último final desse filme, o último ato desse filme, muito sinistro. Assim, aquela resolução do filme, eu achei... Sabe aquele... Deixou aquela sensação ruim, uma sensação assim... Caramba, é isso que eu esperava de um filme de fantasma? Ruim no sentido positivo da expressão, tá, gente? Não uma coisa assim, negativa, mas uma sensação de tormento, de angústia, de, sabe, de aflição. Eu sinto que Presença consegue desenvolver esse olhar pro fantasmagórico e faz isso numa história que é envolvente, numa história que tem um olhar muito atento aos personagens. Eu gosto muito desse filme, também dividi o público, mas eu acho que filmes de terror são pra isso, né? Pra dividir mesmo. Filmes de terror que são unânimes, ou eles são extraordinários, ou eles são omissos. E Presença não é um filme omisso, em hipótese alguma. 6º lugar, Nosferatu. Filme que chegou no Brasil no começo de 2025, foi lançado no final de 2024 lá nos Estados Unidos, por isso vai entrar nessa lista. E eu adorei o que Robert Eggers faz aqui. Eu sou fã do Robert Eggers, eu acho que é um diretor extremamente imaginativo. E, mais uma vez, como ele já havia feito, principalmente no Homem do Norte, ele pega uma mitologia clássica, dessa vez a mitologia vampiresca, essa mitologia que foi reinventada aí por Nosferatu, ou pelo menos reinterpretada, digamos assim, por Nosferatu. E ele consegue trazer algo novo. O clássico tá aqui em constante choque com o moderno, principalmente no que diz respeito ao olhar. Porque essa história de um vampiro que quer se perpetuar, um vampiro que quer controlar, sabe, todos ao seu redor. Mas é também a história de uma jovem frustrada. Uma jovem frustrada sexualmente, uma jovem à procura de prazer, e esse prazer que surge nesse sopro de liberdade, mas é um sopro de liberdade ilusório. Eu gosto como toda a construção gótica aqui, ela meio que surge pra contestar esse romance, sabe? Esse romance pretensamente gótico entre seres de mundos opostos, e que vai revelando uma realidade, a realidade de um mundo desigual, de um mundo patriarcal que oprime, que reprime e que se apropria muitas vezes do feminino. Eu acho que Nosferatu é muito sobre isso. O 5º lugar da lista é um filme que pouca gente viu, eu acho esse filme maravilhoso. Ele conversa um pouco, inclusive, com Nosferatu, nessa questão do olhar pro feminino, vítima de uma ameaça que ela é impressa no filme dentro de uma região sobrenatural, mas que na verdade ela diz muito sobre a realidade. Eu tô falando sobre O Pranto do Mal, que conta a história de uma jovem que vê o seu namorado ser vítima de algo assim bizarro. Quanto mais ela tenta investigar o que aconteceu com ele, mais ela se vê à mercê de uma maldição que a aproxima de 3 outras mulheres. E eu vou parar por aqui, que eu não quero dar spoilers do filme.
Mas esse filme que tá disponível na HBO Max, ele é sinistro porque ele consegue fazer essa ponte entre o real e o sobrenatural durante todo o momento, sabe? Durante todo o tempo. Ele consegue, a partir de uma narrativa não linear, unir a história de 3 mulheres em torno de uma maldição que é sinistra. Esse não é aquele tipo de filme que se sustenta ou que se escora num subtexto com um forte caráter feminino, com olhar para a violência doméstica, para a cultura do abuso dentro de uma estrutura social patriarcal. Mas ele consegue fazer isso imprimindo terror em tela, criando sequências genuinamente assustadoras. É um filme que foi lançado diretamente no streaming no Brasil, não chegou aos cinemas, mas é uma pena, porque é um dos belos filmes de terror que eu vi em 2025. O Pranto do Mal tá disponível na HBO Max. O quarto lugar da lista, pra mim, é o filme de terror mais filme de terror de 2025 até aqui. Ele não é o melhor, mas ele é aquele filme que mais ostenta elementos signos do horror, aquilo que a gente espera ver num filme do gênero. Tô falando de A Hora do Mal, esse filme que dividiu o público. Muita gente amou, muita gente detestou. Eu tô do lado dos que amaram, porque eu acho que tudo que um filme de terror tem que ter, esse filme tem. Ele é provocante, ele é inteligente, ele constrói o absurdo e usa o absurdo, sabe, de forma frontal pra afrontar o público, pra mexer com as nossas emoções, criar sensações e repercutir um mundo. Um mundo que teme o desconhecido, mas quando na verdade deveria temer aquilo que é conhecido, aquilo que está entre nós, uma ameaça que vai, sabe, silenciosamente ocupando espaço, cada vez um espaço maior dentro da nossa sociedade. A Hora do Mal, ele vai falando sobre vários temas muito delicados dentro da cultura americana, a partir de uma história misteriosa, a partir de uma história sinistra, a partir de uma história que vai ganhando novas facetas e que sempre, a cada passo, caminha rumo ao absurdo, rumo à imprevisibilidade. O Zack Cregger é desses diretores. Ele já tinha feito isso no Noites Brutais. E aqui eu acho que ele alcança, sabe, o mesmo patamar de qualidade ao entregar um filme que consegue, no final das contas, falar, caramba, o que foi que eu assisti? Eu assisti algo diferente. Eu fiquei com essa certeza quando eu vi A Hora do Mal. O terceiro lugar da lista não podia ser outro, senão Pecadores. Medalha de bronze pra esse filme que durante muito tempo foi um dos meus filmes favoritos do ano até aqui. E quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele. Mais outros filmes chegaram aí e embaralharam as minhas emoções com relação a ele. Porque é uma história, mais um filme de terror que consegue enxergar o potencial no horror. Fazer uma história de terror fincada numa mitologia clássica do gênero, criando momentos sinistros, momentos impactantes visualmente, criando uma trama que sabe como enxergar o horror, que se esconde, que se camufla na realidade, mas de uma forma muito, muito, assim, impressionante enquanto cinema. Eu acho que o que o Ryan Coogler faz aqui é criar um filme que ele ostenta não só signos do horror, mas signos cinematográficos para falar sobre apropriação cultural, para falar sobre o canto de resistência de uma comunidade afro-americana que até hoje segue lutando contra monstros que assumem muitas formas e que estão sempre tentando explorar, se apropriar de fato da cultura, das raízes, da liberdade de muitos indivíduos. É um filme no tempo certo, sabe? Aquele filme e que consegue se tornar uma experiência audiovisual, assim, empolgante. Eu terminei Pecadores, talvez não assustado, mas empolgado com o que eu assisti. Empolgado em ver um filme de terror tão livre, tão capaz de explorar o potencial do gênero. Eu acho que Pecadores, pra mim, merece o terceiro lugar nessa lista e é um dos melhores filmes de 2025 até aqui. Se você não viu Pecadores, ele tá disponível na HBO Max. O segundo lugar da lista, eu aguardei quase 2003, 13, 23, quase 25 anos pra assistir. E ele finalmente chegou, a continuação de Extermínio, do Extermínio, né, de 2003. Extermínio, a Evolução, é o filme que eu esperava ver. O que o Danny Boyle faz aqui é de aplaudir, porque é um filme mergulhado num caos, um tanto anárquico. É um filme que consegue trazer tudo aquilo que foi desenvolvido lá nos anos 2000 pra nossa realidade e criando uma trama que ela é sinistra, que ela é visceral, que ela tem tudo aquilo que a gente viu no original, mas expandindo o leque de possibilidades, sabe?
É um filme que ele é mais absurdo, ele investe em soluções bem mais ousadas, fazendo inclusive recortes musicais que se fundem com soluções estéticas que mantêm ou pelo menos desenvolvem a tecnologia da época, que era muito focada naquela coisa da câmera da mão, na tentativa de criar uma imersão muito reconhecível. Eu acho que ele consegue desenvolver isso trocando a câmera VHS, trocando a imagem analógica por câmeras de celulares, enfim, usados aqui numa combinação inacreditável. Até os bastidores do making of desse filme é impressionante. Você vê como o Danny Boyle criou algumas das cenas e eu acho que tá tudo ali em tela, sabe? Tá tudo ali em tela. É um filme sem medo do absurdo, é um filme que ele expande de fato tudo, ele joga tudo pro alto e ele mergulha no caos ao lado de personagens que são identificáveis numa história de amadurecer. Uma história de amadurecer num cenário absolutamente violento, cruel e perigoso. É um filme sobre zumbis, mas é um filme sobre o nosso mundo, sabe? É um filme sobre o nosso mundo. Extermínio, a Evolução tá chegando na HBO Max. Se você viu esse vídeo aqui depois do dia 3 de outubro, corre pra ver porque ele já tá disponível na HBO Max. Se você não viu, ele vai chegar no dia 3 de outubro na HBO Max. Assista. E o melhor filme de terror de 2025 até aqui, um dos melhores filmes do ano pra mim, é Faça Ela Voltar. Filme dos irmãos Philippus, que acertaram de novo. Na verdade, eu acho que eles deram um passo além, sabe? Porque eu adoro o Fale Comigo, o filme pop, o filme moderno, um filme consegue equilibrar bem essa coisa do cinema comercial com o cinema de horror que choca. E aqui eles conseguem avançar, sabe? Porque tá tudo aqui. É um cinema comercial, é um filme com mistérios, é um filme absolutamente convidativo, mas é um filme trágico. É um filme destruidor. É um filme que ele sabe como usar o horror pra impactar não só como instrumento de choque, o choque visual, o choque gráfico, mas com personagens trágicos. Eu não quero entrar em detalhes, porque muita gente talvez não tenha visto ainda esse filme, mas a personagem da Sally Hawkins é uma das minhas personagens favoritas de 2025, dos últimos anos, no gênero, assim, por muito, porque ela é perversa, ela é uma ameaça, mas ao mesmo tempo existe muita dor nela, existe muita verdade, existe muita tristeza. E esse filme ele mostra como a tristeza pode ser perigosa, como questões mal resolvidas podem gerar distorções absolutamente destruidoras. Faça Ela Voltar é um grande filme de terror, mas é uma grande história sobre luto e sobre a dor de uma mãe que só queria seguir sendo mãe. Faça Ela Voltar ainda não está disponível no streaming. Espero que chegue aí o mais rápido possível, e principalmente nesse mês de Halloween, para que todo mundo possa ver esse que é um dos melhores filmes de terror de 2025 até aqui. Um dos melhores porque ainda tem muita coisa pra vir. E no final do ano talvez eu atualize essa lista. Espero que com mais alguns grandes filmes de terror lançados no Brasil em 2025. E aí, qual é o seu filme favorito dessa lista? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!